Efésios capítulo 4, do 20 até o 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por socorro. Está escrito na tua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa manhã nós precisamos da salvação que vem do Senhor. Precisamos que o Senhor salve a nossa alma, Senhor, de nós mesmos, dos nossos caminhos, das nossas escolhas e até mesmo do nosso antigo modo de vida. Necessitamos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de tomar a Tua palavra escrita e interpretá-la aos nossos corações. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, confiando no sangue, confiando na graça, confiando no poder do alto, e pedimos a Ti, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe cada coração aqui como se encontra. O Senhor sabe a nossa realidade, a nossa medida. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos ouvir hoje. Então nós clamamos por socorro, Senhor. Fala-nos, nós queremos Te ouvir. E nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu bem que gostaria de continuar hoje a compartilhar com os irmãos sobre a história da igreja. Mas já de manhã, sabe, quando eu me despertei, tive aquele tempo orando por essa reunião hoje, eu já entrei em crise, sabe? Já bem de manhã, já entrei em crise, quando eu comecei a orar sobre o que nós íamos compartilhar hoje. E eu me vi numa situação muito difícil de dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo sobre a igreja hoje. Então, eu vim para cá com um coração aberto para realmente receber do Senhor aquela medida que o Senhor tem para o nosso coração hoje. E o que o Senhor deixou bem claro no meu coração é que hoje não era dia da gente falar da igreja. Hoje era dia de nós tratarmos de um outro assunto. E nós vamos tomar esse texto que nós lemos aqui como porção, nós vamos meditar em cada versículo e vamos deixar o Senhor falar conosco aqui dentro desse texto. O que o Senhor abriu claramente para mim aqui logo de início foi essa palavra, a verdade em Jesus. Então eu vou começar por aqui, depois eu venho para o texto, tá bom? Nós precisamos entender que todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse, ela tem a finalidade primária de nos apresentar Jesus. Nós temos um versículo lá no Evangelho de Lucas, no último capítulo, quando Jesus está caminhando com aqueles discípulos de Emaús, aonde ele vai falar isso. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44, está escrito assim, ó: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Ou seja, foi necessário um milagre do Senhor com aqueles discípulos
para que eles compreendessem que todo o Antigo Testamento falava de quem? Do Senhor. O assunto era o Senhor. E o Novo Testamento a gente não precisa nem fazer nenhum esforço para tentar afirmar isso. Mas de Mateus a Apocalipse, o assunto também é o Senhor. E como é importante para nós conhecermos em todos os aspectos a verdade em Jesus. Porque se nós não conhecermos a verdade em Jesus, a gente se perde nas histórias, nos poemas, nos mandamentos, nas regras, nas doutrinas e em todas as outras coisas. Então nós podemos dizer assim, que o nosso Deus, ele possui uma verdade. Essa verdade, ela existe antes do universo ser criado. A verdade. E para que essa verdade se tornasse palpável para nós, foi necessário a encarnação do Senhor Jesus. Então nós devemos, passar todo o nosso conhecimento, toda a nossa crença, toda a nossa busca, todos os mandamentos, todo o nosso modo de andar, nosso modo de viver, tudo tem que passar por esse filtro, Jesus. Porque quando nós vamos tocar a verdade em Jesus, de imediato, tudo aquilo que não é verdade, vai embora. Porque só existe uma maneira da gente combater o engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outra. A gente só combate o engano com a verdade. E quando a gente olha para a palavra, a primeira coisa que a gente enxerga, nas escrituras, vamos dizer assim, se a gente for lá para Gênesis, estudar lá a criação do homem e as coisas concernentes ao princípio da vida humana na terra, a primeira coisa que nos chama a atenção é a queda. Então a gente começa da queda, como que se Deus tivesse criado o homem para cair, para depois Deus resgatar ele e aí a gente descobrir quem é Deus, essa é uma ideia errada nossa. Vamos olhar lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 14, Romanos capítulo 5, versículo 14, aqui nós temos uma notícia, ou nós temos uma informação aqui, que o Espírito Santo nos deixa aqui, sobre Adão. Sobre Adão. E olha só o que o texto diz. Eu vou começar do versículo 12, para os irmãos compreenderem bem o texto, tá? Diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. E olha o que o texto continua dizendo, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, ele está dizendo aqui que Adão é a figura de quem? Adão é a figura de Cristo. Em qual aspecto? Em qual aspecto Adão é a figura de Cristo? Então, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para a gente ver isso, que Adão é a figura daquele que havia de vir. E estudando isso, estudando essa característica de Adão como figura de Cristo, a gente vai encontrar algumas verdades importantíssimas para nós, para a gente realmente ter uma compreensão do propósito da vida. Porque quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para a mentira, Deus não criou Adão para os espinhos e abrolhos, Deus não criou Adão para a escravidão do pecado, Deus não criou Adão para ter problema com a família, Deus não criou Adão para ter dificuldade, para ser dominado, para se tornar uma marionete. Deus não criou Adão para sepultura, Deus não fez Adão para a morte. O que aconteceu com Adão? Então, a gente vê aqui que aquele que é figura daquele que é vez de vir,
caiu, se perdeu. Caiu, se perdeu. Ele tomou um outro caminho, né? E porque ele tomou um outro caminho, ele se tornou o que nós somos sem o Senhor. Porque sem o Senhor, todos nós somos o quê? Adão. Então, quando você olha para a humanidade, com todos os seus vícios, trejeitos, caos, tudo isso é resultado do quê? Da queda. Vamos dizer assim, a nossa tragédia não começou quando a gente começou a mentir. A nossa tragédia começou quando Adão perdeu, vamos falar assim, aquilo que ele deveria ser. Ele se perdeu naquilo que ele deveria ser. Agora, Adão, ele não se perdeu, ou ele não começou a se perder quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, irmãos. Ele caiu quando ele comeu daquela árvore, mas ele se perdeu antes. Por quê? Porque, de certa forma, nós podemos assim dizer, olhando para os textos da palavra, que Adão, ele não atentou para o propósito, ele não atentou para a grandeza, ele não desfrutou daquilo que lhe estava disponível em Deus. Porque ele não conheceu o seu Deus como ele deveria conhecer, porque ele não colocou o seu foco onde ele deveria colocar, e porque ele não obedeceu a quem ele deveria obedecer, então houve a queda. E aí nós temos toda a tragédia, né, da humanidade. Agora, nesse aspecto, Adão é figura de Cristo. Em qual aspecto? Ele é um homem representativo. Tudo o que aconteceu com Adão se replicou em nós. Por quê? Porque todos nós descendemos de Adão. Então, isso aqui que o Paulo está falando, tá? Que Adão é uma figura daquele que havia de vir. Ou seja, assim como Adão é um homem representativo, ou o cabeça de uma raça, Jesus também é um homem representativo. Ele é o cabeça de uma outra raça. Assim como em Adão a gente desfruta de toda a miséria da queda, em Cristo nós devemos desfrutar de toda a glória da obediência. Toda a glória da obediência. Então, se você não conhece Jesus ainda, você precisa conhecê-lo como teu Salvador. Agora, se você já conhece Jesus como teu Salvador, você precisa conhecer toda a verdade em Jesus. Para quê? Para você poder jogar fora toda a herança de Adão, deixar para trás todas as coisas daquilo que é o velho homem. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Encontrando Jesus na palavra, conhecendo Jesus na palavra, caminhando com Jesus, sabe? Prescrutando o caráter de Jesus, a glória de Jesus, a vitória de Jesus, o ensino de Jesus, né? As demandas do Senhor Jesus, as respostas dele nas Escrituras. Então, nesse aspecto que nós temos aqui, tá? O Adão como uma figura de Cristo. Então nós podemos dizer assim, né, que a maneira como ele agiu lá no Éden afetou toda a raça. A maneira como Jesus agiu lá no Calvário também vai afetar toda uma outra raça. Deixa eu ler mais um versículo antes da gente voltar lá para Efésios, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito que produz vida. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno
tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos ou devemos trazer também a imagem do celestial. Sabe, esse texto ele é preciosíssimo, e aqui nos é apresentado essa tipologia. Adão é uma sombra, Cristo é a realidade. Adão é a figura, Cristo é o antitipo, ou seja, é a pessoa, é a realidade da vontade de Deus, é a verdade. Nós podemos dizer assim, ó, Adão é uma mentira, ele se tornou uma mentira porque ele pecou. Então Adão é uma mentira, Jesus é a verdade. Agora, como que nós podemos realmente conhecer e definir a diferença desses dois homens? Fica tão claro aqui que o princípio que governa Adão é a alma. O primeiro homem terreno foi feito alma vivente. O princípio que governa Jesus é o espírito vivificante, né? Então nós podemos dizer assim, né, que o princípio da verdade em Jesus é que em Jesus você tem um homem espiritual, em Adão você tem um homem terreno. Em Jesus você tem o homem do céu, em Adão você tem o homem da terra. Agora, vamos trazer isso para nós, para a nossa experiência prática, né? Como que nós podemos, nós que cremos, que temos Jesus habitando em nós, porque essa é a nossa fé, que Cristo vive em nós, né? Nós temos a própria vida de Cristo, a mesma vida que viveu no Senhor Jesus e capacitou Ele a vencer o pecado, a vencer o diabo, a vencer o mundo, a morrer na cruz, vencer a morte, a ressuscitar. A mesma vida nos foi dada, né? A vida de Cristo. Então, nós possuímos agora a vida de Cristo, mas, né, antes de possuir a vida de Cristo, nós já possuíamos a vida de Adão. Então nós podemos dizer assim que nós possuímos duas vidas. Nós temos uma vida terrena e uma vida celestial. Todos nós que cremos, quem não creu ainda, quem não recebeu o Senhor ainda, só tem uma vida, a vida natural. E por isso as coisas de Deus é loucura, não consegue entender nada. Mas todos aqueles que pela fé receberam o Senhor, têm duas vidas. Você tem uma vida celestial e uma vida terrena. Você tem uma natureza do céu, uma natureza daqui, uma natureza de Cristo, uma natureza de Adão. Como que a gente define isso? Internamente, como a gente define isso? Então, conhecendo a verdade em Jesus, a gente vai definir isso. Então vamos pegar assim, de maneira bastante simples, né, a vida do Senhor Jesus. Vamos achar um resumo da vida do Senhor Jesus? Que a vida de Adão, eu não preciso perder tempo aqui falando da vida de Adão. Todos os irmãos aqui sabem o que é a vida de Adão. Mas vamos pegar um resumo do que é a vida de Jesus. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 6, está escrito assim, olha, irmãos. Eu vou começar do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando para irmãos, e ele está encorajando os irmãos a usarem a vida de Jesus, viverem pela vida de Jesus. Então ele fala assim, ó, de sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Jesus. Ou seja, que esse seja o poder dominante em vocês. E agora ele vai trazer para nós o que a vida de Jesus produziu no Senhor. Então, e ele começa aqui antes da encarnação. Ele diz assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, sabe, o Deus abrindo mão de uma posição para se tornar homem. E agora nós estamos vendo aqui um homem abrindo mão
tudo aquilo que ele poderia ser para se tornar servo obediente. E mais do que isso, nós estamos vendo um homem se entregando à morte para fazer a vontade de outro. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que os céus está governando essa pessoa. A vontade de Deus está conduzindo essa pessoa. Está conduzindo essa pessoa. Ela está sendo guiada totalmente pela vontade de Deus. Essa é a verdade em Jesus. Ao contrário, né, da vida de Adão. Porque a queda trouxe para Adão, né, uma separação de Deus. Mas antes de Adão cair, ele já trazia no seu ser uma capacidade de escolha. Ele tinha uma capacidade de escolha. Ele poderia ter escolhido andar com Deus. Ele poderia ter escolhido obedecer. Ele poderia ter escolhido se sujeitar. Mas a gente vê na natureza adâmica esse princípio de viver por si mesmo, de trazer alguma coisa que vai trazer benefício para si mesmo, de buscar uma posição por si mesmo. Não, se comer dessa árvore me faz igual a Deus, então para que eu vou ficar aí tendo que andar com Deus para conhecer Ele? Se comer dessa árvore, adianta o processo e eu me torno exatamente igual a Ele. Então não importa qual seja a consequência, desde que me traga algum benefício. Essa é a vida da alma. Essa é a vida de Adão. E, literalmente falando, né, nós, como eu disse, nós não precisamos explicar sobre isso, porque nós vivemos assim. A nossa vida inteira nós vivemos assim, tá? Nós estudamos, trabalhamos, desde pequenininho, nós nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, casamos e passamos o nosso resto da vida vivendo assim, buscando o que pode nos favorecer, buscando o que pode nos melhorar, buscando o que eu posso fazer para ganhar mais, o que eu posso fazer para ser mais feliz, o que eu posso fazer para me completar, o que eu posso fazer para me satisfazer. Irmãos, nós vivemos debaixo dos céus, e quem governa a história é Deus, e nós somos criaturas, nós fomos criados por esse Deus, não para termos as nossas vontades satisfeitas, nós fomos criados para Deus, para agradar a Deus. E a gente vai começar a desfrutar de verdadeira alegria, verdadeira felicidade, verdadeira paz, no momento em que for despertado em nosso interior essa verdade de que o objetivo de nós estarmos aqui é viver e agradar a Deus. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele vai trazer essa verdade para a terra, tá? Um homem, tá? Mas antes desse homem nascer naquela manjedoura, o texto diz que ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para nascer como homem, aqui, na manjedoura. E daquela manjedoura até a cruz, ele foi resoluto em obedecer, 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 obedecer. E isso resultou no quê? Então, o texto continua dizendo assim, ó: por isso também Deus o exaltou soberanamente, ou por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, a verdade em Jesus é o que nós precisamos, a verdade em Jesus, de maneira simples, prática e aplicável nas nossas vidas. Então, sabe, nós temos que colocar de lado esses nossos falsos conceitos de verdade, todos eles, e buscar a verdade em Jesus, ser um homem segundo Jesus, né? E quando eu estou falando homem, estou falando homem, mulher, menino, menina, ser segundo Jesus, ser de acordo com o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus, porque Ele veio trazer para nós aqui um padrão de vida. Então nós podemos dizer assim, ó, padrão de vida do Senhor
na manjedoura. Qual foi o padrão de vida do Senhor na manjedoura, né? Então a gente descobre que ao nascer, primeiro ato, o nascimento do Senhor, ele já encontra aqui na terra um ambiente hostil. Não havia para ele lugar de hospedagem, não havia para ele lugar de parto, não havia para ele um quarto de bebê, não havia para ele um berço, não havia enxoval, não havia nada. Ele chegou num ambiente hostil. Começa a enxergar o mundo assim, irmãos. Sabe, isso é verdade em Jesus. Começa a enxergar o mundo assim. O mundo não é um parque de diversão para nós. É um lugar hostil. Hostil. O mundo rejeitou o nosso Senhor. Como nós podemos viver flertando com o mundo, achar que aqui está a nossa felicidade? Achar que as nossas realizações é que vai trazer para a gente aquilo que agrada a Deus? De modo nenhum. É um lugar hostil. Nosso Senhor veio para um lugar hostil. E a gente sabe que a partir do momento que aquela vida chegou aqui, começou uma guerra, né? Vamos dizer assim, os reis dessa terra precisavam matar aquele rei, de qualquer jeito, porque eles não queriam de modo nenhum perder o seu lugar. Agora, né, nós encontramos na Bíblia lá, quando a gente vai ler os evangelhos, né, e eu estou falando aqui da verdade em Jesus, nós encontramos um Herodes, nós encontramos, né, uma certa adversidade, onde o Senhor tem que fugir para o Egito, tem que isso, tem que aquilo. Sabe, irmãos, eu vou pegar só o Herodes nesse texto aqui, que eu quero avançar com os irmãos. Mas, se a gente pegar a genealogia de Herodes, a gente vai chegar em Amaleque, sabe, pegando a genealogia de Herodes. A gente vai chegar lá, ou a gente vai chegar lá em Esaú, sabe, a gente estudar a genealogia de Herodes, a gente vai chegar nesse caminho aí, tá? Amaleque, Esaú, é aí que está a genealogia de Herodes. Ele representa um tipo de rei que é encontrado dentro de nós quando Jesus vem habitar em nós. Porque quando Jesus vem habitar em nós, que nós recebemos Ele como Salvador, Ele encontra um rei aqui dentro, chamado ego, chamado carne, chamado a minha própria vida. Esse é o Herodes. E aí começa uma guerra, aí começa a perseguição. A primeira perseguição, irmãos, ela começa dentro de cada um de nós. E essa é a verdade em Jesus. Por isso que Paulo vai falar lá, que nós temos que nos despojar do velho homem com os seus feitos. Por quê? Porque enquanto a gente estiver flertando com essas coisas internas da nossa alma, o Senhor não tem liberdade de trazer para nós a realidade do crescimento espiritual, da vida crescer em nós, sabe? Vamos voltar lá para o texto de Efésios 4. Olha só, agora eu acho que eu posso me dedicar um pouquinho mais a esse texto. No versículo 17, depois de Paulo apresentar todas as glórias de Jesus, tá? Porque ele apresentou todas as glórias de Jesus, inclusive a igreja, que também é glória de Jesus, porque é a cordeira, é a esposa do cordeiro, é a noiva, não é uma religião. E depois de apresentar todas essas verdades, no versículo 17, ele diz assim, ó: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros povos, na vaidade da sua mente. Sabe, irmãos, só a verdade em Jesus pode varrer da nossa mente tudo aquilo que é natural, é paixão, é religião, é conceito humano de como nós devemos andar. Então ele está falando assim, não anda mais assim, né? E aí ele vai fazer assim uma comparação da nossa mente com a mente dos gentios, ou dos povos. Então ele fala assim, ó, que o mundo anda assim, ó, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, enquanto o homem não crê no Evangelho, ele está assim, endurecido. Ele está separado da vida de Deus, não porque Deus não quer salvar ele, mas porque ele está endurecido. O coração dele está endurecido. Ele acha que ele não precisa de um Salvador, né? Quando a gente está lá perdido, a gente fala assim, para que eu preciso de um Salvador? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo, né? Ou então, né? Não, porque eu não preciso, eu sou suficiente. Então, por causa da dureza de coração, o homem vive com uma vida só.
Mas nós não, nós cremos no Evangelho, né? Então, porque nós cremos no Evangelho, nós precisamos do quê? No versículo 20, que foi o primeiro que a gente leu, ele vai dizer aqui: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a sua vida, toda a sua jornada, ele não agiu conforme a sua mente. Ele não realizou uma só obra baseada nas suas conjecturas. Ele não deu um só passo baseado, sabe, na lei do conhecimento do bem e do mal. Não. E olha que ele não tinha pecado. Mas se nós estudarmos com carinho os evangelhos, nós vamos ver claramente que o nosso Senhor, ele esteve aqui o tempo todo, dependendo da vontade do Pai, buscando os desígnios do Pai, desfrutando de comunhão com o Pai. O nosso Senhor, depois de um árduo dia de trabalho, ele se isolava de todo mundo e subia para o meio do mato. O que vocês acham que ele ia fazer lá? Comunhão, relacionamento, dependência, entrega, sabe? Essa é a verdade em Jesus. E o Senhor precisa restaurar essas coisas em nós. Então, no verso 21, ele vai dizer exatamente o que nós falamos, né? Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado. Ele fala de duas coisas aqui que pode não estar acontecendo conosco. Primeiro, nós podemos não estar ouvindo. E quando eu falo aqui estar ouvindo, não estou falando de não estar ouvindo admoestação, pregação, mensagem, sabe? Porque às vezes a gente escuta isso o tempo inteiro e escuta até demais essas coisas. Mas eu estou falando, sabe, que eu entendo que o que ele está trazendo aqui, tá? A palavra é muito clara, sabe? Se é que o tendes ouvido. Porque nós recebemos Cristo. E o nosso Senhor agora, ele está habitando em nós. Sabe, e ainda que a minha mente, ela quer comunicar coisas comigo o tempo inteiro, eu não posso, a única maneira de eu não seguir o curso da minha mente é ouvindo o Espírito, é ouvindo o Senhor. Sabe, às vezes a gente troca ouvir o Senhor para ouvir mensagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ultimamente eu não ando ouvindo nem tanto louvor, eu ando desligando tudo. Até mesmo o meu radinho que toca louvor lá o tempo inteiro, eu estou desligando ele. Primeiro porque é muito triste, sabe? Até essa questão do louvor é muito triste. Tem muito humanismo no louvor, tem muito desvio doutrinário no louvor. Na mesma hora que eu estou cantando, eu tenho que parar de cantar, porque aquele cântico não condiz com a verdade em Jesus. É uma bagunça, né? E às vezes eu troco, falando, agora eu vou ouvir mensagem. Eu ouço mensagem. E deixo de ouvir o Senhor. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que nós não temos que se reunir para estudar a palavra, nós temos que fazer isso. Não estou dizendo que nós não temos que ouvir os conselhos dos irmãos, como nós precisamos dos conselhos dos irmãos, ser admoestado, ser encorajado, ser exortado, ser ensinado, tudo isso é muito importante. Mas nós temos que ouvir o Senhor. Se é que o tendes ouvido. O Senhor está falando, irmãos. Desde aquele dia que nós nascemos de novo, que o Senhor está falando. E Ele fala na palavra, Ele fala, sabe, Ele fala do nosso espírito, do nosso interior, Ele comunica verdades conosco, Ele nos chama, né? Olha, irmãos, eu confesso para os irmãos que uma e outra vez, o Senhor me lembra que eu já estou há meia hora na caixa do nada. Uma e outra vez. O Senhor fala comigo assim, ó, já faz 30 minutos que você está fazendo nada aí no Facebook. 30 minutos. E é uma vergonha isso, não é? Nós precisamos ouvi-lo, se é que o tendes ouvido. Por quê? Porque realmente nós podemos estar envolvidos com um monte de coisa religiosa e não estar ouvindo o Senhor. Então, esse é um item que não pode ser desconsiderado, sabe? Há uma possibilidade da gente estar vivendo como o mundo, porque a gente não tem ouvido o Senhor. E aí ele continua dizendo assim, ó, se é que eu tendes ouvido e, agora olha essa palavra, nele, e nele fostes ensinados. Ouvido, ele, e nele fostes ensinados. Sabe, irmãos, talvez essa seja a parte mais difícil da gente compreender.
Porque como eu disse para os irmãos, nós temos recebido uma outra vida. A vida de Cristo veio habitar em nós. E nós precisamos de alimento sólido para a vida de Cristo. Ser ensinado nele significa isso. Você viver alimentando o seu espírito. Você viver, fortalecendo o seu espírito. Você aprender a viver nele, a desfrutar dele, desse ensino nele. E um outro aspecto desse ensino nele, é essa consciência que precisa invadir o nosso ser, de que nós estamos em Cristo, e de que Cristo está em nós, e que há um caminho muito prático para nós permanecermos nele. João 15 vai dizer isso para nós de uma maneira muito simples, na mais perfeita ilustração que existe nas Escrituras sobre o verdadeiro significado do permanecer nele. E lá ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele trabalha com ela lá, poda, lavra, e toda aquela que produz fruto, ele poda ou ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então ele está falando lá dessa verdade de que nós fomos colocados em Cristo, e Cristo foi colocado em nós, e que como ramos de uma videira, nós precisamos produzir frutos, e para que haja essa produção de frutos, nós temos que ser trabalhado, lavrado, mudado de lugar, nós temos que ser arado, nós temos que ser cultivado, nós temos que ser cortado. Sim, nós temos que ser cortado, porque quando aquela vara não produz fruto, só suga a energia da videira e não produz fruto, aquilo tudo tem que ser cortado. E uma vez eu estava conversando com um viticultor sobre isso, e ele falou para mim que é exatamente isso que eles fazem, tem um ramo lá na vinha que chama ladrão, diz que é o ramo que nasce primeiro, e é o que desponta mais forte, e é o que tem a folhagem mais bonita, mas ele não dá fruto. E tem uma coisa, se ele permanecer lá, ele vai roubar a energia de toda a videira, e ninguém vai dar fruto. Então o agricultor tem que ir lá e cortar aquela vara, deixar secar e jogar fora, toda, ela inteira. Agora ele falou para mim o seguinte, que ele corta uma unha, ele não arranca ela por toda, ele corta uma unha, ele deixa só o toquinho lá, e dali brota um ramo novo. Ou seja, aquele que não produz, ele corta, e dali nasce um ramo novo que vai dar fruto. Então o viticultor, ele sabe que a gente está num caminho que não vai dar fruto, então ele vai lá, Por que ele faz isso? Graças a Deus, para que, daquela base saia um outro ramo, um ramo tenro, produtivo, que vai acompanhar a videira, vai receber da seiva e vai produzir os frutos. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso, que nós estamos em Cristo, que Cristo está em nós, e que tudo aquilo que não for produto da nossa vida nele, tem que ser jogado fora. Então nós temos que ser ensinados nele, ou seja, o objetivo do Evangelho não é ensinar o nosso ego a viver vida cristã. O objetivo do Evangelho, é que a gente aprenda o que significa viver nele, aprender nele, depender dele, Esse é o objetivo do Evangelho. Então ele está dizendo isso aqui, olha só, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E aí no verso 22, ele vai dizer assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências ou pelas paixões do engano. Irmãos, eu quero colocar esse texto aqui junto com o ensino das Escrituras sobre o velho homem. Por isso, eu queria que você desse uma olhada num outro texto que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem, ou que o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado. Essa é a verdade em Jesus. O nosso Senhor Jesus lá na cruz, Ele colocou um fim no velho homem. Nosso Senhor, Ele é o último Adão. Ele colocou um fim na história do velho homem lá na cruz. Agora, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? O apóstolo Paulo está nos ensinando que por causa da obra que foi feita lá na cruz, nós podemos abrir mão de todas as paixões do velho homem, nos despojar delas. Sabe o que significa se despojar? Significa deixar para trás, deixar para lá, né? O texto aqui fala paixão do engano, ou concupiscência do engano. Olha que forte isso, irmãos. Ele está falando assim, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas paixões do engano. Agora, aonde que é esse trabalho do velho homem? Aonde que ele está atuando na minha vida? Onde ele está atuando na sua vida? Fala para mim, qual que é a paixão do velho homem que você ainda cultiva? É a política? Porque a política é uma paixão do velho homem. E quando chega esse período, ele começa a estremecer e a nos dar dica, e a nos incomodar, e a nos trazer para nossa mente uma avalanche de pensamentos concernente ao velho homem. Como que a gente se despoja disso, Ney? Isso aqui não é Cristo. Isso aqui não glorifica Cristo. Não, isso aqui é uma herança antiga. E eu vou falar para vocês, irmãos. Nós falamos de política, às vezes a gente fala de esporte, a gente fala de outras coisas, mas quantos conceitos morais nos governam que não é Cristo? É o moralista velho homem, é o religioso velho homem, sabe? É o justão velho homem. E nós somos tão apaixonados por essa concupiscência do engano, que a gente é capaz de achar que está servindo a Deus. Mas na verdade, a gente está alimentando o Herodes. A gente está dando comidinha para ele, está trancado lá, mas a gente está levando comida para ele todo dia, né? Levando a sacolinha para ele lá, está aqui a sacolinha, Herodes. Quero que você fique bem forte aí, qualquer dia eu vou precisar de você está pronto para me ajudar, né? Eu trabalhei com um fazendeiro, nosso cego, e um dia eu estava conversando com ele, né? E ele falou para mim, né, que ele não tinha problema, não, ele não tinha nenhum problema, tá? Porque se acontecesse qualquer coisa com ele, qualquer inimigo que viesse cobrar ele, querer tirar qualquer coisa dele, ele sustentava dois pistoleiros. Na última fazenda que ele tinha lá, tinha 2 pistoleiros lá que não faziam nada. Ele sustentava o cara, tudo que ele precisasse lá, para que se um dia ele precisasse de socorro, era só chamar, que os caras vinham e resolviam a coisa para ele, sabe? Esse é o velho homem, que a gente sustenta num quartinho escuro da nossa alma, na expectativa que ele pode dar alguma coisa para nós. Então, quando a palavra de Deus fala assim, vos despojeis, sabe, o Senhor está dizendo que a gente tem que jogar fora essas coisas, joga fora o lado ruim, o lado bom, o lado justo, o lado injusto. As coisas do velho homem, não pertence à nova criação, não pertence à palavra de Deus, não pertence à vontade de Deus, fora, tá? Até essa bondade exacerbada nossa, porque a palavra de Deus, ela vai falar, tá? Eu quero que vocês tenham cuidado com o que vocês vão ouvir agora. Mas a palavra de Deus, ela vai falar para nós, em certo aspecto, sabe? Que nós devemos amar e priorizar o nosso relacionamento entre os filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz isso, em vários lugares, inclusive, até com respeito à questão de socorro aos necessitados, a palavra de Deus vai falar assim, primeiro aos domésticos da fé, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós também, que nós devemos odiar com ódio mortal todos aqueles que odeiam o nosso Senhor. Está escrito isso, por isso que eu falo que os irmãos têm que ter equilíbrio com isso, né? A gente tem que agir no Espírito e não na carne, mas a palavra de Deus diz isso, e a gente, às vezes, sabe, por uma paixão exacerbada pelos inimigos de Deus, a gente anula a palavra de Deus, a gente encobre verdades eternas para massagear os inimigos de Deus, sabe? Eu não estou dizendo que a gente deve sair por aí querendo matar os inimigos de Deus, não, mas a gente deve sair por aí com a metralhadora da graça, falando a verdade, doa quem doer, para que eles se tornem amigos de Deus, porque enquanto a gente estiver passando a mão na cabeça deles, em nome, sabe,
Da carne, em nome da carne, sabe? Nós estamos produzindo mais inimigos de Deus. E eu não vou dizer não, se a gente não está se tornando também aqueles filhos que precisam de disciplina. Então, nós realmente não podemos mais brincar com as coisas do velho homem. O texto vai dizer assim, ó, a verdade em Jesus, tá? Lá na cruz, o nosso velho homem foi o quê? Essa é a verdade em Jesus. Agora, para essa verdade de Jesus se tornar verdade em minha vida, o que eu preciso fazer com as coisas do velho homem? Despojar. Meu, você morreu, velho, não quero nada com você não. Você morreu, você está morto. Não quero, não. Isso aqui acabou aqui. E vos renoveis, presta atenção no que está escrito aqui, ó, no espírito da vossa mente. Quando você joga fora a bagagem do velho homem, a mente do espírito vai trazer para você aquilo que é Cristo, aquilo que é a verdade em Jesus, para você andar, para você viver, para você desfrutar. E aí ele continua dizendo assim, ó, e vos revistais, isso está em outros lugares, tá, irmãos? Não é só aqui não. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, irmãos, isso aqui é um dos princípios mais preciosos que nós temos que ter na nossa vida diária, tá? Abrir mão das coisas do velho homem, se revestir das coisas do novo, se despojar das coisas do velho homem, se revestir das coisas do novo homem, se revestir de Cristo. Se revestir de Cristo é vestir de novo. Ou seja, no dia que você creu, você recebeu o Senhor. Agora, sabe, o Senhor, Ele quer eliminar tudo aquilo que é do velho e vestir você com tudo aquilo que é do novo. Encher você de justiça, de santidade, de paz, de alegria, de contentamento, sabe, de gozo, de amor, de satisfação. Tudo isso são verdades em Jesus que estão disponíveis lá naquele guarda-roupa celestial para você se revestir. A gente não precisa de nada do velho homem, nem das coisas ruins, nem das coisas boas. Agora, se nós não estivermos vivendo nesse ciclo, aqui na mente, nesse ciclo, então nós estamos vivendo muito aquém aquilo para que todos nós fomos chamados. Deixa eu ler um último versículo, nós vamos concluir. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas paixões. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, e nós, Senhor, somos os privilegiados hoje, de podermos mais uma vez ouvir ela. Nos ajuda, Senhor, nos ensina esse caminho, Senhor. Nos capacita a nos apropriarmos dela para nós, Senhor. Ajuda-nos a vivermos a verdade em Jesus. E a nos libertar, Senhor, das coisas do mundo, das coisas da carne. Principalmente, Senhor, as coisas do velho homem. Essas coisas antigas que insistem em ocupar a nossa mente. Livra-nos, Senhor, do entretenimento. Livra-nos, Senhor, da inteligência artificial. Livra-nos, Senhor, dessa correria para tentar agradar esse mundo caído. Livra-nos, Senhor, por misericórdia, das nossas paixões carnais, dos nossos apegos exacerbados nas coisas desse mundo. Livra-nos, Senhor, ajuda-nos a amar a cruz, Senhor. Ajuda, Senhor, a colocarmos essa velha vida egocêntrica lá na cruz e a vivermos essa nova vida que o Senhor nos deu, que não é focada em nós, mas é focada em Ti.
Tem misericórdia de nós, Senhor, e faça-nos homens dos céus, homens que te obedecem, que te honram e que têm prazer naquilo que é a tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.